Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui mais uma triste coletiva de treinador, mais uma entrevista coletiva de Paulo Turra, novamente depois de uma derrota. É, o Paulo Turra que parece assim relativamente perdido em relação ao que fazer com esse time do Santos Futebol Clube. E essa coletiva, para mim, deu vários indícios que ele não sabe direito o que está fazendo, está meio desnorteado. Enfim, é, não sei quanto tempo que ele segue e acho que já não depende mais tanto da atuação dele, sim de outros fatores, como, por exemplo, opções melhores no mercado. Acho que até isso está influenciando. Discutiremos um pouco isso e falaremos na entrevista coletiva de Paulo Turra após derrota para o Fluminense no Maracanã por 1-0. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e comente aí, dá sua força, interaja conosco e no mais vamos falar desta coletiva, famigerada coletiva de Paulo Turra após mais uma derrota. Ele começa, na verdade a única pessoa que participou da coletiva foi o Felipe Camargo, De Olho no Peixe, se eu não me engano. E então, todas as perguntas foram dele, e eu já vou adiantar aqui que ele não fez uma pergunta muito importante, que era como, por quê, o que justifica a entrada de Camacho novamente nesse time. Luan Dias, enfim, também, mas não foi isso que ele perguntou. Vamos ver quais foram as perguntas de Felipe Camargo, uma coletiva relativamente curta. Então, a primeira pergunta sobre essa realidade do Santos, muito próximo da zona do rebaixamento, acabou não entrando no final da rodada, mas segue muito próximo. O América tem jogos a menos, o Corinthians também tem jogos a menos e está acima. Então, a pergunta do Felipe Camargo foi nesse sentido, assim, como que ele está enxergando essa realidade de proximidade da zona e o que faltou, né? O que não deu certo para esse jogo contra o Fluminense. O Torre respondeu que sobre essa realidade, assim, é a realidade que estamos. Resposta absolutamente o céu é azul porque é azul. Vai depender de combinação de resultados. No caso, os resultados não nos colocou na zona, mas poderia, dependendo do que acontecesse. Mas é onde nós estamos e não tem o que fazer nesse aspecto, a não ser continuarmos a trabalhar. Trabalho este que aparentemente não vem dando resultado. Dentro do que a gente vem trabalhando, sempre evoluindo, a respeito do nosso jogo, né? Todo mundo sabe da característica do Fluminense, é uma equipe que você não vai chegar numa matéria de posse, e aí ele fala uma coisa assim que eu achei assim, interessante para destacar, então vai ser o meu primeiro corte aqui sobre a entrevista coletiva de Paulo Turra. Bora ver? E a respeito do nosso jogo, nós sabemos, todo mundo sabe da característica do Fluminense. Dificilmente uma equipe vai conseguir se equiparar a eles na questão de posse, na questão de modelo de jogo como eles têm, com um treinador que já está há quase 2 anos no comando deles. A nossa estratégia era se defender quando eles tivessem a posse, dentro do que nós trabalhamos durante a semana. E se tu, em números, nós, na minha opinião, nós tivemos. Então notem que ele já começa falando, a nossa estratégia era se defender. Ponto importante aqui para a gente considerar o resto da coletiva. Então, ele vai falar que, assim, em termos de números, ele começa a frase, mas não termina, né? Mas teve 3 oportunidades na visão dele. Aquele contra-ataque depois do pênalti defendido pelo João Paulo, né, do Jean Lucas. Ainda no primeiro tempo, uma falta que o Joaquim cabeceou e o Jean Lucas não alcançou. E aquele chute cruzado do Marcos Leonardo, depois um chutão. É muito pouco? Sim, é muito pouco, ele falando isso, né? Mas dentro do momento que nós estamos, dentro do contexto, e aí ele fala de uma outra coisa, e enfim, vamos construindo aqui a narrativa de Paulo Turra nesta coletiva que eu achei bastante desnorteada. Dentro do momento que nós estamos e dentro do contexto, eu busco o jogo anterior desse mesmo Fluminense contra o Curitiba, em Curitiba, que também está numa situação difícil na tabela. A posse, nós hoje tivemos 22% e
o jogo do Curitiba, o Curitiba teve 26%, porém ganhou 2-0. Então é assim, é muito contexto. Nós estamos nesse processo, tivemos dentro da estratégia, mas infelizmente num contra-ataque nós tomamos um gol e aí nós tentamos, através da modificação, de fazendo a estreia do Julio na frente e não conseguimos. Então, aproveitar que já travou a minha internet de novo, mas ele menciona a estratégia do Coritiba na vitória contra o Fluminense de ter menos posse de bola. Então, aparentemente, ele estava programado para ter menos posse de bola, mas precisava ter mais eficiência. E aí, no final, ele fala assim: tentamos com as mudanças. A única mudança que ele fez depois de estar perdendo foi o Furt. As outras mudanças ele fez antes de estar perdendo. E, enfim, pioraram a qualidade do time. Então, eu acho que se ele está se baseando na vitória contra o Coritiba, então ele não atingiu este objetivo. E aí ele fala assim, triste, muito triste esse contexto, porém temos que continuar trabalhando. Acredito que dentro do momento que nós estamos, as chegadas do então, dentro do contexto, né, com as chegadas de reforços, né, do Dodô, que fez um belo jogo hoje, em que mesmo com o cartão amarelo ele conseguiu sustentar, o Jean Lucas, que desde outubro no ano passado não estava atuando, jogou nos 2 jogos, e aí ele fala de planejamento. Pelo planejamento ele não iria jogar 2 jogos, mas dentro do planejamento que teve que tirar o Jean Lucas e o Júlio que fez a estreia dele, o Julio Furt. Então, temos convicção, vamos continuar trabalhando, esta é a resposta dele. E aí o Felipe pergunta, você ressaltou depois do jogo do Botafogo a necessidade de chegar mais 3 ou 4 reforços. Alguns nomes surgiram, nada oficial. Hoje foi anunciado o João Basso, agora há pouco. Esse curto espaço de tempo até o final da janela te preocupa? Você acredita que vão chegar peças a ponto de te ajudar? E aí ele fala uma outra coisa, assim, né? Então, vamos falar que ele vai falar sobre um pouco mais de tática, e eu achei novamente interessante, porque, de novo, ele não parece muito coerente nas respostas. Então, deixa eu ver se compartilha. Felipe, vale ressaltar nessa questão de que tu foi bem nessa questão que dentro das peças que eu tenho que ter um time mais reativo. Mas se tu lembrar hoje, os primeiros 15 minutos, é bem provavelmente que nós tivemos até mais posse, ou se igualamos em termos de posse do Fluminense. Tivemos uma marcação lá na frente, como nós treinamos. Lógico que, porém, com o passar do tempo, nós fomos baixando. E lógico que, chegando esses reforços aí, que eu acredito ainda que devam estar chegando, no momento certo a direção vai anunciar, lógico que vão trazer muita qualidade e também experiência para esse grupo aí. Então eu confio ainda na nossa direção que até terça, quarta-feira, esses reforços com qualidade, para acrescentar qualidade, possam aparecer. Então, aí notem que ele, numa defesa talvez, ele fala assim, não, nos primeiros 15 minutos nós tivemos a posse de bola como nós treinamos. Mas ele não tinha treinado para não ter a posse de bola? Não foi esse o exemplo que ele usou de tomar como base o time do Curitiba que venceu com menos posse de bola? Então, o que ele realmente treinou? Foi ter mais a posse de bola, como foi no começo do jogo, como ele mesmo falou? Ou ter a menor posse de bola e tentar vencer, como o Coritiba fez e como ele mencionou o Coritiba também? Fico um pouco confuso nisso. E ele fala que treinou, de certo modo. E aí ele fala também assim, não, porque é lógico que vai baixando. Não, não é lógico que vai baixando. Se o Santos tem mais tempo para treinar, tem mais tempo de descanso, espera-se que ele se mantenha mais tempo conseguindo fazer essa marcação sob pressão, marcação por pressão, né? Mantendo o adversário sob pressão. E então não vejo assim essa lógica toda que ele viu, assim, que é lógico que vai baixar, que é lógico, enfim, talvez não manter o mesmo ritmo o jogo inteiro, mas não 15 minutos apenas. Enfim, para mim são
momentos da entrevista que denotam já que ele perde um pouco do sentido do que ele vem falando em relação ao próprio trabalho. A outra pergunta do Felipe Camargo é: existe um balanço, né? Qual seria o balanço dele com relação a esses 30 primeiros dias? E aí ele dá uma perdida, assim, até é um pouco constrangedora. Eu vou colocar o trecho, que é o trecho logo após essa pergunta. E ele simplesmente se perde, assim, simplesmente se perde. É uma coisa de fato Uma só vitória. constrangedora. Felipe, se tu vai olhar hoje dentro dessa situação, vale pensar. Nós estamos aqui, são 5 jogos que nós completamos hoje. Ele basicamente não respondeu nada nesses 20 segundos, assim. Ele tá absolutamente perdido, ele tá desnorteado, ele se perde. E para fazer um balanço de 30 dias. Teve 30 dias de trabalho, foram aí 5 jogos, contando do Bloom, e ele não sabia o que responder desse balanço. Ele para e pensa, e aí começa a frase e não termina, assim, é assustador essa falta de noção dele, assim, ele tá meio perdido mesmo. E aí ele continua assim, ele meio que se recompõe, e ele começa a responder uma coisa na hora dele. Quando nós chegamos, a gente sabia do momento que o Santos estava passando dentro da tabela, dentro do momento, em termos de futebol. O que mais nós estamos fazendo é trabalhar, parece. Trabalhar muito mesmo com as peças que nós temos, podemos render mais. Então aí eu assumindo uma culpa. A prova disso são os primeiros 15 minutos que tivemos. De novo, ele traz esses 15 minutos como prova de mostra do trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele não se mantém. E depois que ele modifica o time para ter menos isso e aí piora o time. Aí ele fala: se a prova disso é os primeiros 15 minutos, né? A prova disso é o jogo que fizemos contra o Botafogo, muitos momentos do jogo contra o Goiás. Eu não acho que sejam provas efetivamente. Agora, essa inconstância, essa falta de regularidade, temos que estar cientes que, como nós chegamos, assim, a equipe chegou, a equipe dele, não é no instalar de dedos que vai acontecer. Dentro desse grupo que nós pegamos, estava muito abatido o grupo, e aí deu a resposta em alguns jogos. E aí, mais um trecho para terminar esse trecho da entrevista, que essa pergunta, que começou tão constrangedora. Eu vou compartilhar aqui rapidamente. Eu estou acabando de falar contigo a respeito desses 15 minutos. E se eu estiver errado, tu pode me contrariar. Se nos primeiros 15 minutos nós não tivemos um volume, nós não tivemos uma intensidade, bloco mais alto, foi assim que nós treinamos e foi assim que foi planejado. Esse grupo pode render mais, render mais sim, mas eu acredito que com os treinamentos, sendo mais aprofundados, com o dia a dia nosso, com os jogadores conseguindo absorver mais o nosso modelo de jogo, eu acredito sim que a gente vai melhorar sim e vai colocar o Santos no seu devido lugar. Você acredita ou acha que ele realmente acredita no que ele está falando? Novamente, tenho minhas dúvidas. Ele se apega a esses 15 minutos contra o Fluminense como se fosse o melhor futebol já visto na história do mundo. Mas não foi tudo isso, não era para ele estar usando como prova cabal, né? Prova cabal do seu trabalho e da qualidade do seu trabalho. E a última pergunta chamou a atenção que ele tirou o Messias e deu oportunidade para o Alex. Essa é a pergunta derradeira do Felipe Camargo. De novo, lamento que ele não tenha perguntado sobre o Camacho. O que você achou da atuação dele, do Alex? E a informação que temos é que já tem um acerto com relação ao João Basso. De fato, ele foi anunciado hoje, já foi passado para você, pode ser uma boa notícia. Ele responde sim. Nesse aspecto, a direção vai se pronunciar, eu não vou antecipar. A respeito do Alex, é um jogador que vem treinando bem, jogador canhoto, tem qualidade. Dentro do contexto do jogo, eu gostei, jogou na estreia contra o Blooming, porque o time do Blooming foi reserva, né? Não vinha jogando, mas nos treinos ele conquistou, jogou bem. E a dupla hoje, e aí ele usa os cachorros aqui, a pequeno Dori, nossa nova membro da família, também participando. Mas, enfim, aproveitando, se inscreve no canal aí se você não for inscrito, deixa o like e compartilha. Quantas defesas o João Paulo fez hoje? E aí ele coloca isso como uma questão retórica, né?
o pênalti, lógico, mas poucas defesas. O adversário teve posse, mas dentro desse desenvolvimento, a dupla de zaga, a bola parada defensiva, a bola parada aérea, né? Não fala de novo. Conseguimos absorver bem. Esse absorver é uma palavra que me incomoda um pouquinho, mas enfim, recebeu as bolas e conseguiu não tomar os gols. Porém, perdemos. E aí ele termina falando sobre isso, sobre a dor de ter perdido. E eu vou colocar o final da entrevista para terminarmos aqui. Risco, porém, nós perdemos. E para o Santos não é o que não basta nem para ninguém, mas principalmente nesse momento para o Santos são números que eu estou dando aqui, são detalhes que eu estou dando aqui que eu estou compartilhando com vocês e com o torcedor do Santos, mas eu entendo perfeitamente que não tem nada a ver isso aí. Mas eu tenho que passar que é uma luz que nos guia nesse aspecto. Mas eu entendo perfeitamente que o torcedor não quer saber disso, o torcedor quer e exige vitórias, porque o Santos é um time para vencer em todos os campeonatos que entra. É uma luz que nos guia, é assim que ele me termina a entrevista coletiva. No geral, eu achei uma entrevista assim, como eu disse, dá todos os sinais de que ele está desnorteado, que ele não está sabendo direito o que responder, está sentindo já a pressão de perder o emprego iminentemente, a pressão da torcida, que já está com uma campanha forte de fora turra. Já falei aqui várias vezes, eu gostaria que ele fizesse um trabalho que me surpreendesse, que inclusive calasse a minha boca, mas nada no passado dele indicava que ele faria isso e ele está correspondendo às minhas expectativas, infelizmente. Como eu disse, o Santos se aproxima muito da zona do rebaixamento, fico preocupado, claro, mas também já tem rumores de que, em conversas com conselheiros, o problema não é nem ele estar no Santos, o problema é não ter como tirá-lo por não ter ninguém para colocá-lo, para colocar no lugar. Então parece que o Mano Menezes já recusou e, e não teriam opções, assim. Não sei se é verdade, só vou colocar aqui porque foi algo que circulou nas redes sociais. É, Também já tinha circulado que o Mano tinha sido contratado e tinha aceitado a proposta, então dá para acreditar ou dá para não acreditar. O que importa são fatos, e o fato é que o Paulo Turra segue no comando da equipe até o jogo contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Se vai ter evolução ou não, eu não sei. Mas eu tenho algumas, assim, algumas teorias sobre como que ele tem que, sobre o que ele tem que fazer nesse jogo contra o Atlético. Na verdade, assim, só para antecipar, ele precisa vencer, e se ele não vencer, ele tem que ser demitido. Eu acho que de qualquer jeito. Normalmente, para quem acompanha o canal sabe que eu não sou um torcedor que exige a cabeça do treinador, mas o Paulo Turra sempre pareceu uma decisão errada e cada jogo parece pior a decisão de tê-lo como comandante do Santos. Então, é isso, torçamos para que o Santos melhore, vença o Atlético Paranaense, Paulo Turra, enfim, consiga fazer com que esse time avance, marque gols, sem ainda mais. Mas como eu disse, eu acho preocupante que ele, numa entrevista, ao mesmo tempo fale que é, poderia vencer com menos posse de bola, então não tem nenhum problema ter menos posse de bola, mas tinha treinado para que tivesse mais posse de bola e usa isso como prova de que o time pode render mais, e ele admite que o time pode render mais, mas em um mês de trabalho ele não conseguiu fazer isso tendo semanas cheias. Então, nada indica, nada, pelo menos me indica, que ele vai conseguir ter essa evolução que ele acredita tanto, ou pelo menos que o discurso dele prega, mas que na prática não tem se observado. Certo, pessoal? Essa foi mais uma análise da entrevista coletiva, uma entrevista coletiva bastante curta, né? Jogou fora de casa. Próximo jogo, Santos contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Esperamos aí que uma entrevista coletiva longa e feliz, com uma vitória do Santos, gol do Furt, gol do Marcos Leonardo, enfim, que tudo que a gente espera dê certo, porque está acabando o turno e a ZR se aproxima de maneira perigosa. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos que comentam também nos vídeos. A gente teve comentário do glorioso Kim Ribeiro, do canal Kim Ribeiro Esporte, se inscrevam lá. É,
Muito obrigado aqui pelo comentário. Jardel Silva também falou que a gente não vai ser rebaixado, só que ele garantiu isso, eu não sei com que convicção. Jardel, não compartilhe sua convicção, até porque você errou a minha descendência e o meu nome, então eu acho que espero que você pelo menos acerte na sua previsão e que isso não caia. Ficarei muito feliz se você estiver certo, mas eu não consigo relaxar nem ficar tranquilo, estou bastante preocupado. No mais, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe. E como eu disse, comente, interaja. Apareça aí, dê seu desabafo, dê sua opinião sobre o trabalho do Turra e se ele deve ser mantido ou não. E no mais, pra cima deles. Um abraço.